Recentemente ocorreu a condenação do humorista Léo Lins por conta de ofensas contidas em suas piadas. Eu gravo esse vídeo não com a intenção de fazer um julgamento sobre o que é certo ou o que é errado, mas com a ousada proposta de fazer algo que demanda muito mais esforço do que julgar, que é compreender. Compreender como tudo isso expressa a mudança no horizonte de significados que a gente experimenta e que nos possibilita reconhecer algo como sendo crime ou não. E para isso, eu vou usar como referência uma obra de Jorge Amado, Gabriela, Cravo e Canela. Para quem não conhece, essa obra retrata a cidade de Ilhéus, na Bahia, que na década de 1920, portanto 100 anos atrás, experimenta um progresso econômico acelerado por conta do cacau. E um dos temas centrais é a mudança na opinião pública que ocorre por conta de mudanças sociais, econômicas, artísticas, intelectuais, etc. Uma dessas mudanças é apresentada logo no início da obra. Um coronel flagra sua esposa com um amante e ele então cumpre a chamada lei extraoficial. Ele mata a esposa e o amante. É importante ressaltar que a lei oficial já não permitia esse tipo de assassinato. No entanto, a lei extraoficial não só permitia, como exigia que ele ocorresse. Afinal de contas, se o homem traído não matasse a esposa e o amante, ele seria difamado e excluído da convivência social. Na narrativa são apresentados alguns exemplos de homens que não mataram a esposa e o amante e que não foram simplesmente alvo de deboche, mas perderam a possibilidade de viver naquela cidade por conta do fato de que ninguém queria ser visto com eles. Né? Há um exemplo dramático de um médico que é obrigado a sair da cidade porque ele não tem mais como atender pacientes. Ninguém queria se tratar com ele. Ah, mas se a lei oficial não permitia que esse tipo de assassinato ocorresse, então esse homem era levado a julgamento? Sim, ele era julgado por esse crime que hoje a gente chama de feminicídio. No entanto, no final, ele era absolvido. Agora foi diferente. Quando esse coronel matou a esposa e o amante, a reação da opinião pública já não foi consensual a favor dele. Muitas pessoas, em geral as mais velhas, concordaram com o assassinato. No entanto, agora surgiu um grupo de pessoas, que em geral eram os mais jovens, que reconheceu que essa atitude era descabida, desproporcional, injusta. Perceba que para esse grupo de pessoas, a lei extraoficial perdeu força, perdeu sentido. Dentro de um cenário social ocorrem transformações permanentes e a forma como as pessoas entendem a moral definitivamente não é absoluta. Mas, pelo contrário, aquilo que era considerado justo por uma geração anterior pode passar a não ser mais reconhecido como justo, assim como aquilo que era visto como injusto pode passar a ser considerado justo. Isso não significa que a gente caia num relativismo grosseiro de achar que tudo é relativo, de cada um tem a sua verdade, cada um age segundo aquilo que convém. O que temos é um campo de possibilidades, de tal maneira que aquilo que é reconhecido como sendo o certo, a verdade, o justo, não é absoluto, mas também não é qualquer coisa, mas algo que está alinhado a esse campo de possibilidades. E no campo de possibilidades desse cenário narrado por Jorge Amado, o feminicídio é crime. Quem comete feminicídio tem que ser preso. E ser preso por cometer feminicídio faz sentido. E o que tudo isso tem a ver com Léo Lins? Tem a ver que, guardadas as devidas proporções, a nossa atual geração já não vê uma piada como uma simples declaração ou expressão artística. No nosso horizonte de significados, a piada pode ser um crime. E eu reforço aqui o que eu disse lá no início do vídeo. Eu não estou gravando para dizer se isso é certo ou errado, para estabelecer um julgamento, mas para compreender como a realidade se dá. E ao se dar, ela revela que há um grupo de pessoas que não está mais disposta a aceitar uma piada como sendo simplesmente uma piada. Assim como na obra de Jorge Amado, havia um grupo de pessoas que já não aceitava mais o feminicídio como um ato de justiça praticado pelo homem que foi traído,
mas como crime. No caso do Léo Lins, a gente percebe que há uma divisão de pessoas que acharam a condenação um absurdo e que apoiam o Léo Lins, mas, no entanto, existe esse outro grupo de pessoas que já enxerga a condenação como algo condizente, como algo que faz sentido. E esse é o ponto que evidencia a transformação do nosso horizonte de significados. Se é para melhor, se é para pior, se é bom ou é ruim, não é disso que eu estou falando. O que eu estou mostrando é que essa mudança se dá, quer você queira, quer não.